Não confunda rapieira com espadim, com florete, espada e tudo mais. Nesse vídeo eu vou te dizer as diferenças. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E o que acontece muito na internet, né? Muitas vezes as pessoas veem uma espada de lâmina fina e já diz, isso é uma rapieira, ou isso é um florete, né? E confunde todas as coisas. Então o que realmente é um florete, uma rapieira, um espadim? E porque aqui no Brasil a gente tem um histórico muito grande de confusão de todos esses termos. E eu vou passar agora de uma forma bem breve para vocês um pouco sobre esse contexto, tá, do que aconteceu na época. Mas então, quem acompanha aqui o canal já sabe por um vídeo anterior, né, que eu fiz aqui, que florete, tá, ele é a arma de aprendizado do espadim, tá? É a arma que você usa na esgrima para você treinar para usar um espadim. Esse tipo de espada, tá? Geralmente uma lâmina bem fina e triangular, enquanto que o florete é uma lâmina de geometria quadrada, né? Praticamente retangular, depois quadrada, tá? Sem ponta, com uma configuração diferente, um cabo maior, tá? Que você usa para você simular e não machucar o seu colega, né? Como se você estivesse usando esse tipo de espada. Agora, por que existe essa confusão de chamar muitas vezes florete de outras coisas, outras espadas de florete? Bem, aqui no Brasil aconteceu um erro de tradução terrível, né? Onde alguns outros tipos de espadas que tinham lâminas finas foram chamadas de florete. Então muitas vezes você vê pessoas se referindo a espadas como rapieiras, né? Que muitas vezes são bem longas, mais pesadas, etc. Mas tem uma lâmina relativamente bem fina, né, do modo geral, mas é uma espada de corte e perfuração, né, e muitas vezes você vê pessoas chamando de florete, né, isso aconteceu. Mas eu acho que o que ajudou a deixar tudo mais confuso foi o espadim, né. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, o espadim, né, a small sword, foi traduzido como florete. E muita gente mantém e até gosta de seguir essa tradução, mas essa tradução está errada, tá? Porque o florete que a gente traduz vem de foil ou de fioretto, né? No italiano, foil no inglês, e você vai ter essa palavra em diversas línguas, tá? E na hora de traduzir, então, foil, né? Fioretto para florete. Só que foil e fioretto eram atribuídas a qual espada? A essa aqui, tá? A espada que você treina para o espadim, né? Então o espadim, small sword, por algum motivo, acabou lá no século XIX mesmo sendo traduzido aqui no Brasil como florete. Então você confunde as coisas. A espada de treino virou florete, a espada de duelo virou florete e por algum motivo rapieira virou florete. E por curiosidade, lá fora aconteceu também uma outra confusão, né? Você tem a rapieira e algumas vezes, se eu não me engano, durante o século XVIII, em alguns manuais, o espadim foi chamado de rapieira também, né? Então você vê rapier, esse termo, sendo usado para rapieiras e para espadins, mesmo sendo espadas completamente diferentes. Então, aqui agora eu vou explicar para vocês realmente a diferença de todas. E antes da gente seguir, só para complementar mais ainda, muitas vezes essa espada, né, a épée ou a espada da esgrima, também muitas vezes chama aqui, né, confunde com rapieira, tá? E nada disso tem a ver com rapieiras, tá bom? Então vamos lá. Então rapidinho, o que são rapieiras? Tá, a gente vai ter um vídeo aqui no canal totalmente só dedicado a isso. Se tiver, eu vou linkar ele. Se a gente já tiver lançado, né? Dependendo da ordem que eu for lançar, eu vou colocar ele aí nos cards e também na descrição, né? Contando um pouco da história da espada, aquele vídeo de apresentação que eu gosto de fazer. Mas, então, o que é uma rapieira? Tá? É uma espada que surge ali no século XVI, tá? Geralmente dura
em alguns lugares até o século XVIII, sei lá, no México, alguns lugares acho que na Espanha dura até um pouco do XIX, mas que é uma espada de corte e de perfuração, tá? Geralmente com a lâmina bem fina, né? Algumas são totalmente voltadas à perfuração, realmente não tem muito poder de corte, às vezes a lâmina fica bem fina perto da ponta, com uma seção, né, uma geometria de quadrado, né? Então ângulos de 90 graus, que ela, ou seja, ela realmente não corta de verdade, né? Mas algumas são sim de corte e perfuração. Do modo geral, elas são espadas de corte e perfuração, que normalmente tem a guarda, né, em copo com a cruz, ou uma guarda swept hilt, né, de vários anéis, né, intercalados, né, uma guarda bem elaborada ali do final do século XVI. Tá? E é uma espada, e sim, ela foi usada em guerra, e ela é uma espada relativamente pesada, tá? Elas costumam pesar cerca de 1 quilo, às vezes até um pouco mais, né? Então elas não têm muito a ver com os exemplos que a gente vai ver em seguir, tá? Ela é basicamente uma espada medieval que, né, com a mesma massa, né, e a mesma ideia da espada medieval de uma mão, que basicamente ficou mais comprida e mais fina, né? Você pegou aquela massa e esticou ela numa lâmina muito mais comprida para você ter um poder de alcance muito maior, né? E com uma proteção melhor para sua mão. Então, uma rapieira é basicamente isso, tá? Falando de uma forma bem superficial. E um outro detalhe interessante é que as rapieiras costumam ter lâminas ali em torno de 90 centímetros, 1 metro, às vezes 1,10 m, 1,15 m, tá? Você tem exemplos assim com lâminas de tamanhos ridículos. Não que não tenha lâminas um pouco menores, tá? Você tem, mas é relativamente bem comum elas serem bem compridas, tá? Justamente para você tirar então a vantagem dessa questão do alcance. Bem, e o que é um espadim, né? O espadim, ele é uma arma geralmente somente de perfuração, tá? Existem versões também de 2 gumes, existe espadins, né, ou chamados rapieiras tradicionais, porque o que acontece? O espadim, ele é uma descendência da rapieira. A rapieira foi modificando ali com o tempo a sua guarda, tá aí a sua lâmina, né? Você vai tendo lâminas menores, mais portáteis, né? E até para você usar em cortes e tudo mais, né? Nobres e tudo. E aí você vai tendo as rapieiras de transição, né? E no final das contas vira o espadim que a gente conhece, que são espadas bem menores, né? Geralmente às vezes elas têm um tamanho total de 90 centímetros ou 1 metro, né? E a lâmina costuma ser uma lâmina triangular, ou seja, uma lâmina que praticamente ela não tem nenhum poder de corte, tá? Ela é apenas para perfuração, e mesmo a esgrima que você estuda para ela é só de perfuração, tá? Então assim, uma pegada completamente diferente da rapieira. E elas costumam ser muito leves e ágeis, tá? Então são espadas de, por exemplo, esse aqui acho que tem, sei lá, 400 gramas, entendeu? É claro, esses aqui são exemplos de espadins de corte, o que não quer dizer que a lâmina seja menos funcional, tá? É claro que é tão funcional quanto qualquer outro, mas muitas vezes você tem alguns detalhes um pouco diferentes aqui, né, na guarda. Então você tem essas espadas muito voltadas para duelos, também foram usadas em batalhas também por oficiais e tudo mais, mas é uma arma já completamente diferente da rapieira. Por mais que tenham lâminas também bem finas, relativamente bem compridas, é uma outra arma completamente diferente. E aí a gente chega no que realmente é o florete, né? O florete é então aquilo que eu já tinha falado para vocês, uma lâmina, é a arma de treino do espadim. Então se você quer aprender a duelar com espadim, você não vai pegar um espadim de verdade e correr o risco de furar, né, machucar ou até matar o seu coleguinha. Você vai usar, tá, um simulacro, tá, algo que simula. Então, uma espada de treino. E essa espada de treino foi denominada florete. Aí o florete é isso, uma lâmina, tá, quadrada, muito flexível, tá? Justamente para você
não machucar o seu oponente com algum tipo de ponta dobrada ou alguma, né, borracha, né, nos tempos mais modernos, para você não machucar aí o seu colega, tá? E, claro, os primeiros floretes você tinha uma guarda aqui em figura 8, mas logo em seguida, né, já ali no século XIX, se eu não me engano, no século XX, mais no século XX, você já tem essas guardas em disco aqui, tá? E o cabo extremamente simples com um pomo aqui no final, tá? Então você tem um cabo inclusive muito maior, né? E você tem ali algumas vezes até umas lâminas um pouco maiores, né? Muitas vezes essas lâminas têm até 90 centímetros, acho que pode ter até mais, né? Vai depender aí das regras atuais da esgrima, tá? Não estou por dentro. Mas então, isso é que é realmente o florete. Tá, mas e isso aqui? Bem, esse aqui é a famosa espada da esgrima, né? A esgrima simplesmente chama de espada. Lá fora, né, tanto no inglês quanto no francês, se usa épée. E épée é simplesmente espada em francês, né? E o que é essa espada? Porque ela tem claramente diferenças com o florete, tá? Então, a guarda é diferente, essa aqui é uma guarda muito mais protetiva, né, maior. E a diferença é que essa aqui tem uma lâmina triangular, enquanto que o florete tem uma lâmina quadrada. A lâmina triangular, você deve estar lembrando do espadim. Pois é, incrivelmente a de lâmina quadrada representa o espadim e essa aqui de lâmina triangular, que é muito mais próxima do espadim, na verdade é a arma de treino de outra espada, que é a épée de combat, tá? E a épée de combat, ela é basicamente uma nova evolução ou uma evolução do espadim, tá? Então você tinha certas regras ali de duelos no espadim e a épée de combat ela surge na França no meio do século XIX para justamente duelos, né, de honra de primeiro sangue, né? Então por isso ela é uma espada exatamente igual a essa, tá? Lâmina triangular, só que diferente dessa aqui que tem essa ponta achatada para esgrima e ela é muito flexível. A épée de combate natural é isso aqui, só que com a ponta afiada, tá? E obviamente menos flexível. Então, a espada, né, da esgrima, ela é a arma de treino para a épée de combate, tá? Então isso aqui também não é uma rapieira e também não é um florete, tá? Então são coisas bem diferentes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, entendeu? Essa coisa toda, se inscreve aí no canal, ajuda a gente aí, compartilha, comenta, entendeu? Vamos criar algumas discussões aí. Se você tem mais dúvidas, comente nesse vídeo, tá? E vamos gerar discussão, vamos passar esse vídeo para frente. Se você aprendeu alguma coisa também, diga aí, entendeu? Deixa o like, essa coisa toda que você já sabe. Eu não preciso ficar pedindo aqui toda vez, o tempo todo, né? Por isso que eu faço isso só no final. Então, se você percebeu que essas armas são coisas bem diferentes e agora você entende o que é uma épée, o que é um florete, o que é um espadim e o que é uma rapieira, comenta aí, né? E a gente se vê então num próximo vídeo e falou!